Queridos irmãos, muita paz a todos. Que possamos, nesse instante, darmos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos dê todo amparo, toda assistência de que necessitamos. Vamos passar a palavra para nossa querida irmã Tânia Rosa, que fará a leitura da página. Boa noite, irmãos. Muita paz a todos. A página de hoje é uma página retirada do site da Federação Espírita Brasileira. Carnaval, uma festa espiritual. É natural que queiramos saber a visão espírita sobre o Carnaval. O que o Espiritismo diz sobre o assunto? Opiniões materialistas de apoio e espiritualistas de condenação reforçam a consagrada dicotomia entre o mal e o bem, a sombra e a luz, o errado e o certo, o material e o espiritual. A visão maniqueísta do a favor ou do contra, do conflito entre dois lados opostos, é tendência comum para registrar o posicionamento de adeptos e críticos ante a curiosidade temática. Por mais que argumentemos, eis uma questão que continuará suscitando acerbas discussões durante muito tempo, até que ela deixe de ter importância. Ainda não é a nossa situação. Falar sobre o Carnaval é necessário, pois vivemos a festividade anualmente com data marcada. A mais comemorada e outras tantas, que se prolongam no decorrer do ano em várias regiões do país e do planeta. Para que possamos entender melhor o tema, é necessário que percebamos o seu real significado. A par de todas as movimentações de planejamentos e preparativos, ações e zelo, que denotam certa arte e cultura na apresentação de desfiles com seus carros alegóricos e foliões, somadas às festividades de matizes diversificados em que grupos se reúnem para comemorações sem medida, não podemos deixar de reconhecer que o Carnaval é uma festa espiritual. O culto à carne evoca tudo o que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do período que antecede acompanha e sucede o evento ao deus Mamon, guarda íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos da vida, o físico e o extrafísico, alimentado pelos participantes vivos de cá e de lá, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis à maioria dos carnavalescos encarnados. Vivemos em constante relação de intercâmbio, conectando-nos com os que nos são afins pelos pensamentos, gostos, interesses e ações. Sem que nos apercebamos, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas que retrata a nossa situação íntima. Não cabe a análise sob as proibições ou cerceamento de vontades. Todos somos livres para fazer as escolhas que julgamos convenientes. Porém, não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas opções definidas em nossa vida. O Espiritismo não condena o Carnaval, mas também não estimula suas festividades. Nesse período são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência. Exageros que extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores, que se locupletam com a alimentação de fluidos densos, formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. Carnaval é de fato uma festa espiritual, porém eu não quero participar dessa festa. E você? O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar aos outros e conectar-se com o plano maior da vida,
em elevada festividade espiritual, que nos faz bem, proporcionando real alegria e plenitude ao espírito imortal. Muita paz a todos. E assim, meus amados, que possamos nesse instante, em que, envolvidos pela luz divina do nosso amado Mestre Jesus, fazermos a nossa prece, rogando a sua infinita misericórdia para todos nós, para que possamos ter esses momentos de paz, sentindo a presença também dos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiães, aqui entre nós. Que Deus, nosso Pai de infinita bondade, possa abençoar a todos os nossos irmãos, onde quer que se encontrem, que possa envolver a todos os sofredores do corpo e da alma, a todos que estão enfermos, a todos que estão hospitalizados nos lares, nos hospitais, aos irmãos queridos que regressaram ao plano espiritual, para que seja acolhido pela doce Mãe, Maria Santíssima. Que tenhamos estes momentos, os nossos pensamentos elevados, aqueles nossos irmãos que foram vítimas daquele desastre, daquele terremoto na Turquia. Que todos recebam de Deus consolo, o amparo, a misericórdia. Que Maria Santíssima acolha todos que regressaram ao mundo espiritual através desse processo tão doloroso, mas que Deus, nosso Pai, está no comando de todas as coisas. Amados irmãos, que nós possamos, assim, passar a palavra para nossa querida Isilda, que nos falará sobre o Carnaval na visão espírita. Muita paz a todos. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Deus envolva os nossos corações e possamos, na noite de hoje, fazer as reflexões necessárias a respeito do tema da noite de hoje, que é Carnaval na visão espírita. E aí, quando nós pensamos em Carnaval e Espiritismo, logo nos vem à mente dois questionamentos que costumamos nos fazer no meio espírita, principalmente por aqueles que estão iniciando os estudos. O primeiro questionamento é se a doutrina espírita proíbe os espíritas de brincar o carnaval. E o segundo questionamento é se há consequências espirituais em brincar o carnaval. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer algumas informações a respeito desse assunto para que nós possamos ter uma escolha consciente de que maneira nós vamos passar por essa data festiva
e aqui longe de críticas ou condenações, porque a própria doutrina, ela não tem esse objetivo. O objetivo da doutrina espírita é o de esclarecer, para que nós possamos ter a autonomia para fazermos as melhores escolhas no nosso processo evolutivo. Então, para fazer essas reflexões, nós vamos iniciar falando um pouco sobre a parte histórica dessa data, né, de como ela surgiu. Há 1.300 anos antes de Cristo, a nação mais poderosa que existia era o Egito. E por conta do seu poder e da sua riqueza, fez alguns povos vizinhos, né, de escravos. E dentre eles estava o povo hebreu, que vivia um processo de escravização assim muito acentuado. E como nós sabemos, nessa época surge a figura de Moisés, que viria a enfrentar o poder do faraó egípcio, tirando o povo do Egito e o levando pelo deserto até que eles se constituíssem uma nação, né, dando assim origem ao povo judeu. Só que nesse percurso, né, de libertação do povo judeu, acontece um fato curioso, que foi a famosa travessia de Moisés com o povo judeu pelo Mar Vermelho, que ficou bastante conhecida pela história, né? E o nosso irmão Elahá, palestrante espírita, nos conta que Moisés estava acampado com o povo no campo e que ainda era bem cedo, e as mulheres elas preparavam o pão e o pão ainda não estava com a massa fermentada, o pão ainda estava por fermentar. Então Moisés aproxima-se dos líderes do povo e diz para que eles atravessassem o povo pelo mar naquele momento, porque o faraó estava atrás deles, e se eles acampassem naquele lado do mar, a água subiria e ninguém mais atravessaria. Então Moisés tinha esse conhecimento das variações das marés e se utiliza desse conhecimento para aproveitar a maré baixa para atravessar o seu povo. Ou seja, ele faz a passagem do povo para o outro lado do mar. E aí, quando o faraó chega até o local com o seu exército e tenta atravessá-lo, a maré já está muito alta e ele não consegue seguir para o seu processo de escravização, tornando assim o povo judeu verdadeiramente livre. Então, esse momento da passagem fica muito marcado para os judeus, que passam a comemorar a sua libertação com uma festa chamada a Festa da Passagem, sendo considerada o símbolo da libertação, o símbolo de uma vida nova, o símbolo do fim da escravidão, da oportunidade do recomeço, a chance de reconstruir o povo numa nova nação. E todos os anos, a festa da passagem do Mar Vermelho, ela é relembrada como uma grande festa do povo judeu, chamada por eles de Festa da Peça, que significa passagem para nós, né? E todos os anos o povo judeu de todas as partes da Palestina, eles descem para o Templo de Jerusalém para festejar a Peça. E aí eles fazem oferendas e festas, celebrando, né, aquele momento da passagem do Mar Vermelho acontecido há tantos séculos. E nessa celebração fica vedado o consumo de qualquer alimento que contenha fermento ou qualquer bebida fermentada. E essa prática ela está relacionada exatamente ao fato de quando eles foram autorizados a sair do Egito, eles não conseguiram esperar o pão fermentar. Eu achei bem interessante essa ligação, né? Essa proibição de se comer qualquer coisa fermentada, porque quando eles conseguiram atravessar, o pão ainda não havia fermentado. Então, a comemoração se dá
exatamente por isso, né? Por não haver fermentado o pão, então não se deve mais comer nessas celebrações o pão fermentado, nem a bebida que seja fermentada. A festa da Peça, para os judeus, também é chamada de festa da Páscoa, mas é diferente da festa da Páscoa cristã que nós conhecemos, porque a Páscoa judaica ela está relacionada à libertação do povo hebreu da escravidão. E a Páscoa cristã ela está relacionada ao sacrifício do Cristo e à sua ressurreição, ou seja, a sua passagem da morte para a vida. Então nós observamos que as duas festas elas têm a conotação da passagem. E o sacrifício de Jesus, que era judeu, se deu exatamente nesse período da festa da Peça, onde houve a traição de Judas, a prisão de Jesus, a negação de Pedro, né? Toda essa história que nós já conhecemos. A omissão de Pilatos, o julgamento tendencioso de Herodes, a crucificação do Cristo e a sua ressurreição. Quando o cristianismo foi assumindo a liderança religiosa do planeta, começou-se a observar na Peça não mais a comemoração da passagem do povo hebreu no Mar Vermelho, mas esse sacrifício de Jesus. Então a Peça ela deixa de ser uma festa alegre para os judeus para ser uma festa triste para os cristãos. Enquanto os judeus festejam na Peça, porque eles comemoram, na verdade, a sua libertação da escravidão, os cristãos se entristecem na Páscoa, esquecendo-se muitas vezes de que a Páscoa ela não termina no túmulo do Cristo, mas no domingo de manhã com a ressurreição do Mestre. Em função disso, né, a Páscoa e a Semana Santa são momentos que os cristãos resolveram vivenciar no momento de dor, no momento de tristeza, onde fica-se estabelecido que nas 7 semanas que antecedem a Semana Santa, o homem deveria entrar em contrição e em jejum, pois estaria a 47 dias do sacrifício do Cristo, período esse chamado de Quaresma pela Igreja Católica. Então esse período é um período para que as pessoas elas comecem a refletir sobre os acontecimentos que virão. E é recomendado que se faça uma renúncia dos prazeres da carne, renúncia dos prazeres do mundo, um recolhimento para refletir sobre o sacrifício de Jesus. E aí, para poder marcar o início da Quaresma, né, desse período longo, onde não se vai poder fazer muitas coisas, cria-se um outro feriado também religioso para essa demarcação do início em que não se pode fazer nenhum tipo de extravagância, com o entendimento de que se nós vamos ficar tanto tempo com tantas restrições, é lícito que extravasemos tudo o que possamos antes de entrarmos nesse período, para que depois não fiquemos com remorso de não termos aproveitado no momento em que nós poderíamos. E aí então estabelece-se um período de 4 dias de festa, onde pode-se extravasar as emoções e viver todas as paixões, com a justificativa de que é permitido por conta desse longo período de abstinência que viveríamos nos momentos seguintes. Dá-se então o nome de Carnaval a esses 4 dias de festas, que, por mais incrível que possa parecer, é uma festa religiosa e cristã, porque ela nasce em função do cristianismo. Mas vale ressaltar que no início era uma festa bastante diferente do que é hoje. Era uma festa com uma série de brincadeiras que tinham por objetivo alegrar as pessoas, e essa festa tinha o nome de Festa do Entrudo, e depois é que foi substituída pelo nome Carnaval, que tem origem no latim carnavale, que significa a deusa carne, ou a carne nada vale, tirando as 3 primeiras sílabas de carnaval, onde ocorre a celebração dos prazeres terrenos, como uma despedida
antes de entrar nesse período de abstinência chamado de Quaresma. Só que com o passar dos tempos, a Quaresma ela deixa de ser Quaresma, né? Porque ninguém mais se abstém das festas e de alimentos que não eram permitidos, e por sua vez o Carnaval também torna-se uma festa de caráter cultural, onde começamos a permitir durante esse período uma série de práticas que normalmente nós acharíamos estranhas, mas que no Carnaval elas são permitidas. Então é sobre esse Carnaval atual, né, que nós vamos falar, onde podemos ver pessoas que verdadeiramente saem para se divertir, outras que saem para extravasar o momento difícil pelo qual estejam passando, buscando alegria. Algumas saem imbuídas do sentimento de maldade mesmo, onde aproveitam o momento para praticar covardias contra o seu adversário. Outras com o intuito de fazer coisas que conscientemente não teriam coragem de fazer, permitindo-se ao uso de drogas lícitas e ilícitas, a promiscuidade, a viver o momento como se não houvesse amanhã. Então, no Carnaval, nós podemos encontrar todo tipo de folião, dependendo do lugar para onde nós direcionemos o nosso olhar. Mas a pergunta que não quer calar é: a doutrina espírita proíbe os espíritas de brincar o Carnaval? E a resposta é não. A doutrina espírita não nos proíbe de nada. Como em tudo, ela nos diz que temos o nosso livre-arbítrio e que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E por isso, a resposta ao segundo questionamento sobre se há consequências espirituais em brincar o Carnaval é que todas as nossas escolhas nos trazem uma consequência, que dependendo dos sentimentos pelos quais nós estejamos envolvidos, nós vamos atrair coisas boas ou coisas ruins. Então é preciso ter consciência do que se faz, porque nós vamos necessariamente responder por tudo que nós fazemos. É claro que essa época é um período mais delicado, porque, segundo o que nos conta a espiritualidade, existe uma grande comunhão de pensamentos entre o plano físico e o plano espiritual, uma verdadeira sintonia que forma uma psicosfera de baixo teor vibratório, porque as pessoas se permitem muitos excessos e, na maioria das vezes, entorpecem a consciência, né? Assim, promovendo um ambiente de desequilíbrio, tanto físico quanto espiritual. Então, se todos nós tivéssemos o conhecimento desse intercâmbio espiritual e a oportunidade de enxergar o desdobramento espiritual que acontece fora da carne durante esse período, a nossa visão sobre o que seja essa festa, ela mudaria muito de sentido, né? E para nos trazer essas experiências, né, de como acontece essa festa no plano espiritual, nós vamos ver no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele narra para nós os acontecimentos espirituais dessa festa, aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde a espiritualidade, sob a direção de Dr. Bezerra de Menezes, monta um acampamento próximo ao Sambódromo para poder atender aos necessitados, tanto encarnados como desencarnados. E aí o posto de socorro central localizava-se numa praça arborizada, no coração da grande metrópole, com diversos subpostos espalhados em pontos diferentes, estrategicamente mais próximos dos lugares reservados aos grandes desfiles e às mais expressivas aglomerações de carnavalescos. E aí ele vai relatando também a dificuldade que eles encontravam por parte dos desencarnados que tentavam prejudicar o trabalho e invadir o acampamento. Mas, como não há improviso nas tarefas espirituais superiores, estabeleceram-se planos e traçaram-se diretrizes para a construção do núcleo transitório,
utilizando-se de recursos compatíveis para o mistério. Então ele começa narrando dizendo que a cidade regurgitante era um pandemônio. A multidão de desencarnados que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças iluminadas, mas cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Olha que interessante. A psicosfera era tão pesada que as luzes, né, dos postes da cidade não conseguiam vencer essa nuvem, né, densa que se formava através dos pensamentos, desse teor baixo, né, das vibrações. Os grupos mascarados eram acompanhados por frenéticas massas de seres espirituais voluptuosos que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Outros compostos de verdugos que não disfarçavam as intenções buscavam as vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos de obsessões demoradas. A sucessão de cenas deprimentes umas, selvagens outras, era constrangedora. A gente observa, então, que, ao contrário, né, do que diz a música de Caetano Veloso, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, que, na verdade, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, porque os desencarnados estão ali lado a lado aos encarnados, influenciando e sendo acolhidos pelos mais incautos. E nós não podemos nos esquecer que os espíritos já nos advertiam na questão 459 de O Livro dos Espíritos, que os espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos e que frequentemente são eles que nos dirigem. E quando os espíritos respondem isso a Kardec, eles falam referente ao nosso cotidiano, onde normalmente nós estamos conscientes dos nossos atos. Que dirá nos dias de festas do carnaval, onde muitas vezes nos permitimos aos excessos e nos entorpecemos e perdemos essa consciência, né? Então, ficamos assim muito mais à mercê desses espíritos inferiores e tendo uma dificuldade muito maior para nos desvencilharmos deles. Então, Manuel Filomeno de Miranda continua relatando que raros divertem-se, descontraem-se sadiamente, desde que os apelos fortes se dirigem à consunção de todas as reservas de dignidade e respeito nas fornalhas dos vícios e embriaguez dos sentidos. Então, são raros os que se divertem e descontraem-se sadiamente. A grande maioria se permite envolver por todos os tipos de excessos. E aí, diante do espanto de Manuel Filomeno de Miranda, né, diante de visualizando todas essas situações, o seu mentor, que está sempre atento, adverte-o da seguinte maneira: Miranda, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam nestes dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentem nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo agora Baco e os seus assessores de orgia ao amigo afetuoso. Então, meus irmãos, é preciso que nós fiquemos atentos ao nosso comportamento.
Se hoje já temos um conhecimento e trabalhamos na seara do Cristo, não cabe mais nos deixarmos levar pelos excessos, compreendendo que estaremos mais suscetíveis às influências dos espíritos que queiram nos prejudicar. Porque às vezes nós nos permitimos brincar o carnaval, porque argumentamos que não bebemos e nem usamos nenhum tipo de drogas, mas a verdade é que a maioria dos que estarão ao nosso redor farão o uso, de algum tipo de entorpecente e poderão de alguma maneira nos prejudicar. Por isso, fiquemos atentos e, na medida do possível, estejamos com a consciência e os pensamentos sadios, para que não nos deixemos levar por provocações ou situações que nos prejudiquem de verdade, porque a gente sabe, principalmente quem se encontra nesse trabalho na seara do Cristo, que nós somos bastante visados. E mesmo que nós tenhamos essa intenção de brincar o carnaval de maneira moderada, sem excessos, sem o uso de drogas, o uso de bebidas alcoólicas, apenas com o intuito de brincar, de nos divertir, de nos alegrar, outros irmãos que estarão ao nosso lado, eles farão uso dessas substâncias e serão presas fáceis a esses espíritos que, querendo nos prejudicar, podem influenciá-los a chegar até nós e arrumar alguma confusão conosco. Então é preciso que nós fiquemos muito atentos, e de alguma maneira com os pensamentos sempre positivos, pedindo a proteção de Deus, porque nem todos que se encontram ali, na verdade, a grande maioria não está com esse pensamento. Inclusive, a espiritualidade tem dificuldades de conseguir pessoas naquele meio que estejam com pensamentos positivos para se utilizar dessa vibração para poder auxiliar. Mas, se possível, o melhor é que aproveitemos essa data para podermos fazer um passeio com a família, para fazermos aquela leitura edificante que está atrasada, para estudarmos a doutrina. O próprio movimento espírita disponibiliza encontros para essa data, onde se estuda acerca do tema, e assim possamos nos manter em orações e auxiliando o plano espiritual que se utiliza das nossas preces para poder amparar aqueles que estão na folia e que precisam de ajuda. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer a nossa parte, sabendo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, como nos advertia o apóstolo Paulo. E outra coisa também, compreendendo que ficar em casa demonizando o carnaval e ficar falando mal da vida do outro e julgando aquele que foi para a folia também não nos auxilia muito, porque também estaremos atraindo para nós esses espíritos que de alguma maneira querem nos prejudicar e nos afastar do bom caminho. Estamos dando a abertura para que eles nos influenciem. Então não cabe o julgamento, porque cada um será responsável pelas suas próprias ações. E também não podemos nos esquecer que daquelas pessoas que estão ali, algumas se encontram pela alegria, porque gostam de brincar, de cantar, de dançar, e que não precisam de nenhum estímulo ou de máscara para isso, sem contar aqueles que estão trabalhando para o seu sustento e de sua família, porque o carnaval é uma indústria que emprega muitas pessoas, Então, demonizar o carnaval definitivamente não é o caminho, mas sim orientar as pessoas para que tenham a consciência da influência que ficam suscetíveis nesse período e possam se prevenir sem se envolver com os excessos. Essa é a palavra, evitar os excessos, procurar ter um comportamento comedido, porque quando a gente se permite aos excessos, a gente acaba perdendo a consciência e aí
somos presas fáceis. Então, para finalizar o nosso estudo, nós vamos finalizar com um poema do livro Ponto de Encontro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Jair Presente. Irmã, você nos consulta se acaso existe algum mal em ver fora e por dentro a festa do carnaval. Nunca esperei tal pergunta, nem sei dizer sim ou não, porquanto estando entre os homens quis sempre ser folião. Ir ver a festa somente, acompanhar a arrelia, pode ser refazimento na carência da alegria. Carnaval? De modo algum importa que você vá, apenas é bom saber o que você quer por lá. Muita paz a todos, meus irmãos. Agradecemos às nossas queridas companheiras, Tânia e Isilda, pela participação nos trabalhos desta noite. E vamos fazer a nossa prece em agradecimento, dizendo assim: Amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos em nome de Deus, assistindo, Senhor, esta palestra que nos orienta, que nos mostra o caminho a seguir, Senhor, durante os festejos do Carnaval. Que essas palavras que a nossa companheira nos trouxe, Senhor, possa calar fundo em nossos corações e tomarmos, Mestre Jesus, o caminho certo a seguir dentro dos teus ensinamentos de luz. Abençoa todos os irmãos, Senhor, que irão participar desses eventos carnavalescos. Que a tua paz possa reinar em nosso Brasil, Senhor. Que a tua luz bendita seja derramada sobre todos nós. Que assim seja, e graças a Deus. Vamos continuar, meus irmãos, com as nossas vibrações elevadas, céus, para que possamos vibrar em benefício dos nossos irmãos necessitados de um passe, mesmo à distância, Senhor. Mas que todos que estão em comunhão contigo, com os nossos mentores espirituais, os irmãos tarefeiros da nossa casa, possam receber este alento para os seus sofrimentos, para suas dores e aflições. Abençoa os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos irmãos em humanidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.